Bom dia, meu nome é Júlio Pereira, eu sou neurocirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa, do Sírio-Libanês, da equipe professor Raul Marino, e vou falar um pouquinho do que a gente vai estar apresentando no segundo simpósio de neurologia do Hospital Beneficência Portuguesa, que está sendo realizado, e basicamente um dos aspectos mais importantes desse simpósio é um que a gente chama Top 5. A gente selecionou os 5 artigos que a gente acreditou ser mais importantes que saíram sobre neurocirurgia no ano de 2014 e 2015. Então, para selecionar esses artigos, qual foi a metodologia que a gente utilizou? Primeiro, a gente definiu quais foram as áreas de maior desenvolvimento nesses últimos 2 anos. E a gente percebeu que a abordagem de GBMs recorrentes foi um aspecto muito importante. Com a evolução dos quimioterápicos, a gente tá vendo cada vez mais os pacientes que foram abordados uma primeira vez, tratados com quimioterapia, estão com Karnofsky bom e tem ocorrido recorrência. Então, durante muito tempo na neurocirurgia, a gente viu os pacientes com GBM como uma abordagem e o paciente com sobrevida curta. E hoje a gente tem visto os pacientes vivendo mais e, com isso, muitos desses pacientes tem sido necessário a reabordagem deles. Os segundos artigos, a segunda tema selecionado para a gente como relevante na neurocirurgia nesses 2 anos foi a associação da ressecção de metástase com a radiocirurgia. Então, a maioria dos serviços hoje já tem isso como prática, você aborda o paciente com a metástase maior que 3 centímetros, que tem efeito de massa, você faz a exérese daquela metástase e posteriormente se associa com a radiocirurgia. E outro aspecto que tem sido discutido muito é quanto tempo depois da abordagem cirúrgica você faz a radiocirurgia. E o outro artigo que a gente vai apresentar é justamente isso, do pessoal do Canadá, que eles fizeram um trabalho bastante interessante, justamente mostrando na casuística deles, uma casuística com 110 pacientes, 113 cavidades, eles mostrando que a radiocirurgia feita precocemente, né, até 3 semanas, teve um desfecho positivo nesses pacientes. Então, o tempo entre a cirurgia e a cavidade radiocirúrgica, a radiocirurgia naquela cavidade, com desfecho melhor, quando feito anteriormente a 3 semanas. Isso é um conceito novo e bastante interessante. Durante muito tempo, os neurocirurgiões tinham preocupação com relacionado à cicatrização. E a gente percebeu, tanto nesse trabalho como acumulando a experiência nesse tipo de abordagem, que parece não ter influência tão relevante. Outra área muito que tem tido um crescimento bem interessante é relacionada às modernas técnicas de auxílio que podem auxiliar o cirurgião. A gente sabe que quando a gente aborda um glioma ou um GBM, a gente percebe que muitas vezes é difícil no intraoperatório, principalmente uma lesão com necrose, muitas vezes uma lesão bem volumosa e que no intraoperatório você tem uma dificuldade de definir, né, onde acaba aquela lesão. E sem dúvida, né, a gente percebe que a ressecção mais ampla possível está relacionada fortemente ao maior sobrevida. Então esse foi o quinto tema também escolhido, o grande tema escolhido que a gente vai falar um pouco sobre os artigos. Além desses grandes temas que a gente escolheu para selecionar os artigos, a gente escolheu, obviamente, os principais autores que publicam sobre ele e também o que foi publicado nas principais revistas. Então, o primeiro trabalho eu já falei, que foi o trabalho relacionado à cavidade. O segundo trabalho foi relacionado à extensão da ressecção no paciente com GBM recorrente. É um trabalho publicado no Journal of Neurosurgery em 2014, que foi publicado um dos autores principais, né, Dr. Spetzler, um neurocirurgião bem renomado de Phoenix, e Dr. Nader Sanai, do Barrow Phoenix, né, o Spetzler, e o Sanai é do serviço, né, do serviço do Arizona, e eles, desculpe, do serviço de Barrow também, perdão. Então eles publicaram um trabalho bem interessante, eles pegaram 170 pacientes com GBM supratentoriais entre 2001 e 2011. E o que foi bem curioso nesse trabalho foi que eles relacionaram a grau de ressecção a sobrevida, isso a gente já sabe, mas o mais interessante foi em GBMs recorrentes e que eles mostraram, mesmo em aula eloquente, os pacientes que eram abordados de forma mais agressiva, sem dúvida, eles tinham uma piora do déficit, mas uma maior sobrevida.
Então esse é um conceito muito discutido na neurocirurgia, né? Todo mundo fala, né, a ressecção máxima possível, mas o conceito de máxima possível ainda fica muito subjetivo, né? E alguns autores, como o pessoal lá, o Dr. Nader Sanai e o Spetzer, eles têm feito abordagens mais agressivas, inclusive com pacientes, às vezes imediatamente, nos primeiros 7 dias, tendo uma piora do déficit. Mas posteriormente ele mostrou, pelo menos nessa casuística dele, que o paciente havia melhora daquele déficit, então era uma piora transitória e aumentando também a sobrevida. Os outros dois trabalhos, um trabalho é uma revisão do João Paulo. Na verdade, a gente optou por escolher um artigo de revisão, porque relacionado às modernas técnicas do auxílio da neurocirurgia, houve um crescimento muito grande de informação. Então, amanhã no simpósio, o João vai estar colocando cada uma dessas modernas técnicas, desde algumas substâncias, né, que eu não vou estar referindo cada uma delas melhor. Amanhã a gente vai estar vendo com mais detalhe dela algumas modernas técnicas que têm ajudado muito ao neurocirurgião. E outro aspecto bem relevante e que tem se publicado cada vez mais é o papel da terapia térmica com laser intersticial. Então, esse artigo que o João Paulo vai apresentar é um artigo que foi publicado na Cancer Medicine. E o curioso e o interessante é, será isso tem mostrado significância na literatura? Esse trabalho, um dos maiores que tem na literatura, ele pegou e analisou um paciente que tem um GBM ou um glioblastoma multiforme recorrente. Será que a utilização de laser, né, intersticial, então qual seria a vantagem do laser intersticial? Muitas vezes você não faria uma abordagem tão grande nesse paciente, através de técnicas muitas vezes estereotáxicas, você poderia fazer esse laser intersticial, lesando aquele tecido. Então, vamos dizer, seria uma lógica semelhante que a gente vê na radiocirurgia, mas nesse caso o laser estaria em contato direto com aquele tecido, matando aquelas células. E isso tem sido uma tecnologia que ainda não é de fácil acesso. Aqui no Brasil a gente não consegue isso com facilidade, mas tem sido bastante interessante e muitos trabalhos têm saído nessa linha. Então eu acredito, né, a gente acredita que nos próximos anos isso vai ser uma área de grande desenvolvimento, né? Toda a tecnologia relacionada à estereotaxia com esses tumores malignos tem crescido muito. Então acredito que amanhã a gente vai ter um pouquinho disso, né? Um pouquinho dessas áreas que a neurocirurgia tem desenvolvido. A neurocirurgia, a gente sabe, né? A gente tem muitas vezes uma dificuldade de publicações, os graus de evidência muitas vezes na conduta, eles são baixos, mas cada vez mais tem evoluído em tecnologia e tem evoluído também em trabalhos científicos. Então, em 2014 e 2015, eu acredito que o futuro nos próximos anos, os grandes temas serão esses, né? A abordagem do GBM recorrente, que a gente vai mostrar um dos trabalhos que a gente achou mais relevante, apesar de ter vários trabalhos muito bons, a relação da ressecção da cavidade cirúrgica com a radiocirurgia, isso tem sido a conduta dos grandes serviços, a utilização de laser, principalmente nos gliomas de alto grau, o grau de ressecção, que a gente não tem dúvida da importância disso, e com o advento de algumas técnicas funcionais que ajudam o neurocirurgião no intraoperatório, muitas vezes até a cirurgia acordada, isso tem sido um tema bastante relevante. E além disso, as modernas técnicas intraoperatórias, né, que vão desde a ressonância intraoperatória, a ultrassonografia. Então, cada vez mais o que a gente tem visto, e essa revisão que o João Paulo vai demonstrar, é a associação das técnicas. Então, não é mais só a neuronavegação versus o ultrassom, e sim as técnicas estando atuando de forma combinada.